judaísmo em Pernambuco, né, o ciclo da madeira judaica. Que madeira judaica era essa? Acho que vocês já estão imaginando que seria o pau-brasil, que na época era conhecido como madeira de Pernambuco. Muito mais do que pau-brasil, era boa de Pernambuco. Porque, e eu me refiro aos primeiros, digamos assim, 30 anos de colonização portuguesa, os primeiros 30 anos após o achamento do Brasil, principalmente a partir de 1502, quando o Brasil é alugado a um cristão novo, Fernão de Noronha, à frente de um consórcio poderosíssimo de financistas e mercadores europeus que financiavam tronos na Europa, financiava o trono português também, lusitano, de Dom Manuel, e o Brasil é alugado, bem-vindo, o Brasil inteiro é alugado ao rei de Portugal, por Fernão de Noronha. Vamos resumir essa história. O Brasil foi alugado, literalmente falando, tá, por um consórcio liderado por Fernão de Noronha, que era cristão novo, judeu convertido de origem judaica, e que provavelmente tinha, além do interesse principal do lucro, tinha um interesse underlying aí que seria auxiliar ou permitir a fuga dos judeus da Península Ibérica, os judeus sefarditas, como se diz, sefarad é a Espanha, é o termo hebraico para a Espanha, até hoje. Em Israel, o pessoal adora passar as férias nas praias de Sefarad, né, nas praias da Espanha. E aí os sefarditas, né, é o período que está chegando a Inquisição em Portugal, se instalando oficialmente a chamada Inquisição Moderna em Portugal, principalmente a partir de 1536, 37. Mas antes disso, os judeus já estavam numa situação muito nebulosa, já haviam sido expulsos da Espanha em 1492. 5 anos depois, em 1497, eu sei que o pessoal não gosta de ano, gravar ano na cabeça, mas estamos falando daquele período, digamos assim, do descobrimento, né? Em 1597, um pouquinho antes, os judeus são expulsos também de Portugal. Ora, logo esses judeus que já tinham vindo da Espanha 5 anos antes, né, procurando abrigo em Portugal, se reunindo aos judeus portugueses que possuíam sinagogas e judiarias por todas aquelas aldeias, por todo o país. Né? Portugal é um país dos judeus, era impressionante. Né? E aí, o que acontece aqui em 1497, Dom Manuel, que para azar dos judeus, matrimônio às vezes dá azar a todo o povo. Para azar dos judeus, Dom Manuel tinha acabado de se casar com a filha dos reis católicos que haviam expulsado os judeus. Os sogros, é claro, pediram a gentileza ao genro de que também os expulsassem de Portugal. Dom Manuel, uma manobra, talvez, né, inteligente para a sua época, disse, não vou expulsar, mas vou dar uma chance para essa turma. E eu me refiro em torno de 1/3 da população portuguesa daquele período. Vou dar uma chance para essa turma, pode permanecer em Portugal desde que se converta à cristandade, ao catolicismo, especificamente falando. Então, por favor, compreendam esse momento. Judeus expulsos da Espanha, Fernão e Isabel, os reis católicos, em 1492, correm para Portugal. 5 anos depois são expulsos de Portugal, 1497, por Dom Manuel, dito o Venturoso. E aí eles ficam no dilema, os que decidem permanecer em Portugal vão precisar se converter ao catolicismo, se tornando então cristãos novos, tá bom? E nesse período está o achamento aí das terras do Novo Mundo. Colombo acabara de descobrir, não é, a América. Logo depois, né, nosso Cabral chega ao Brasil e se diz que o Brasil foi descoberto por Cabral, mentira, não é? Muito antes disso já era conhecido em toda a Europa este possível novo continente. 2 meses antes de Cabral, Pinzon teve aqui no nosso cabo, na época chamou o Cabo de Santa Maria de la Consolación, mas estava em terras portuguesas, pelo Tratado de Tordesilhas, os espanhóis ficaram mudos, em silêncio, não revelaram isso ao mundo, e aí Cabral vem 2 meses depois e descobre, né, acha o Brasil.
E aí os judeus estão ávidos para procurar um lugar, um abrigo contra as perseguições, contra essas expulsões, perseguições, logo depois da chegada à instalação oficial da Inquisição. E aí aparece o Brasil. É uma alternativa interessante. Aliás, vou dizer um segredo para vocês, tá? BRZL, Brasil, em hebraico tudo é um chores, é um conjunto de consoantes. As vogais no hebraico não tem muito valor. BRZL são as iniciais das 4 esposas de Jacó. Quem conhecer um pouquinho da Bíblia aí, vai se lembrar. Em hebraico a gente fala Bilá, Zilpá, Rahel, Lea. Em português, Raquel, Leia, Bela e Zelpa, não é isso? São as 4 mulheres de Jacó. E daí, por que o Jacques está falando nessa história do BRZL Brasil, são as iniciais das 4 mulheres de Jacó? Eu lembro que as 4 mulheres de Jacó dão origem ao povo judeu. Aliás, Jacó passou a se chamar Israel, não é isso? Depois da luta com o anjo, eu conheço a história toda, viu, gente? Eu sou perito da Bíblia. Saiu com hérnia de disco depois da luta com o anjo. Saiu com hérnia de disco depois da luta com o anjo. Olha, falou o nosso neurocirurgião, número top, né, querido Hildo Azevedo. Mas isso não está na Bíblia, não. Mas é uma hipótese, tá? Está sim, está na Bíblia. Está na Bíblia. Sim, aí a dona da coxa é verdade. E aí, o povo judeu, todo o povo de Israel, é sinônimo, povo de Israel, Jacó, e povo judeu é sinônimo, tá? O povo de Israel, todo o povo de Israel é derivado de Israel, Jacó, e de suas 4 mulheres, na origem as 12 tribos, né? Então, eu falo isso para suscitar, né? É uma coisa interessante, claro, não vamos, né? Eu calculei a probabilidade de ser coincidência, posso dizer que é muito remota, tá? Eu já fui professor de estatística e posso dizer que mera coincidência pode ser, sim. Tanto é que eu coloco aqui para vocês como uma hipótese, e não como uma tese, de que esse acrônimo, né, Brasil, tem sim um significado oculto. Talvez tenha sido idealizado por esses judeus, digamos, semi-medievais, saídos da Idade Média, naquele Portugal de trevas daquele período. Então a gente divide, né, a história dos judeus em 6 períodos, né, do ponto de vista didático, isso é importante, a moçada jovem aí. O primeiro período é o período da madeira judaica, porque foi explorado intensamente por Fernando Noronha e seus homens. Ele nunca veio ao Brasil, alugou, mas era muito rico para vir para a selva naquela época, né? O pessoal acha que Fernando Noronha vivia por aqui, teve na ilha, não teve não. Sequer ele embarcou para o Brasil. Mas dá o nome à ilha, foi a primeira capitania, 30 anos antes daquela história da divisão do Brasil em capitanias hereditárias. O rei de Portugal, por algum motivo, deu uma capitania hereditária para Fernando Noronha, um arquipélago, capitania do mar, 1504. As capitanias são 1534. E os homens de Fernão também exploravam a Boca de Fernão. Que Boca de Fernão é essa? O estuário ali do Canal de Santa Cruz, aquela área portuária onde havia o embarque da madeira para Portugal e para a Europa. Havia muitos franceses, aliás, havia mais franceses que portugueses, tá? Nesse período, aqui na costa nordestina. Uma coisa que a história, né? Algum aluno aí, o jovenzinho, ele já viu, já estudou em algum momento a presença dos franceses nesse período do descobrimento. Eram em muito maior número do que os portugueses. Os portugueses ocupavam oficialmente, os franceses eram clandestinos e faziam contrabando da madeira para a Europa com o nome de Bois de Pernambuco, madeira de Pernambuco. Depois ele ficou conhecida como pau-brasil, principalmente por conta dos portugueses e dos ingleses. Os ingleses sempre chamaram Brazil Wood. Mas o nome até hoje, né, quem gosta de música sabe que os melhores arcos de violino são feitos de Bois de... Hoje em dia chama Pernambuco. Pernambuco, eu estava dizendo, né? Teve a ilha, o arquipélago de Fernando Noronha, e teve a Boca de Fernando Noronha. A Boca de Fernão, que é onde embarcavam a madeira. Essa Boca de Fernão está lembrando alguma coisa
para vocês. Os indígenas preparavam a madeirinha, cortavam e embarcavam nos navios lá na boca do rio, né? Boca de rio, estuário, né? Embocadura. E é aquela área que hoje separa Igaraçu de Itamaracá, que eu acho que é conhecida de todos. Então, essa madeira embarcada a partir dessa boca de rio, essa boca dos homens de Fernão, essa boca de Fernão, era dita pelos indígenas, era conhecida pelos indígenas como Pernão. Os indígenas não têm F, tá, gente? Nenhuma língua brasílica de então conhecia a fonética do F, nem do L, nem do RR. Tem alguns fonemas nossos da língua portuguesa eram desconhecidos dos indígenas. E o F era um deles, eles trocavam por P. Então a boca de Fernão era, na verdade, Pernambuca. Pernambuco era Pernambuca. Tá? Claro, Bento Teixeira registrou na prosopopeia que Pernambuco significava, na língua dos bárbaros, é o termo que ele usa, como buraco no mar. Isso acabou ficando, né? A maioria dos livros interpretam o nome de Pernambuco como sendo do tupi, buraco no mar. Uma pesquisa dedicada, séria, honesta, aquela que cerca a hipótese, levanta uma tese frente às evidências, demonstra que sim, a ideia, né, que explica o nome do nosso Estado tem origem no falar indígena, querendo dizer boca de Fernão. Os indígenas também invertem, em vez de boca de Fernão, eles falam Pernambuca. Feito no inglês, não é Book of John, não é John's Book. Nas línguas brasileiras também ocorreu Fernão. Então, esse período, o Brasil alugado por Fernão de Noronha, um judeu, um cristão novo, ao rei de Portugal, durante 30 anos para explorar para o Brasil e trazer famílias judias para se fixarem na terra, na boca de Fernão, em Pernambuco. É um período de 30 anos, tá? Principalmente atividade exploratória, né? Extrativa, digamos assim, de pau da madeira. Eles gostavam muito da madeira e principalmente do pigmento, né? Isso é conhecido em todos os códigos vermelhos, na indústria têxtil, principalmente em Flandres, na Itália, também uma presença judaica muito grande, daí a gente identifica essa cadeia, digamos assim, produtiva, como sendo de uma madeira, entre aspas, judaica, significando o pau-brasil. Vêm os primeiros judeus para aqui, relações tênues com os nativos, não se fixam, sempre pensando em voltar, um período que ainda não havia ideia do colono europeu se fixando em terras do Brasil. E aí vem um período mais importante, sim. Logo em seguida, quando chega Duarte Coelho, donatário, da Nova Lusitânia, não se chamava Pernambuco, não. Pernambuco era uma alusão a Fernão de Noronha. O novo dono de Pernambuco não ia querer dar o nome do anterior, né? A primeira coisa que ele e a esposa tentaram fazer foi chamar a capitania de Nova Lusitânia. Na carta de doação, né, ao donatário pelo rei de Portugal, Dom João III, não há uma alusão à palavra Pernambuco. Né? As terras ao norte do São Francisco, até a divisa aqui com Itamaracá, eram as terras que pertenceriam ao donatário Duarte Coelho, sua esposa British Albuquerque. Eles vêm ao Brasil, se fixam, e aí sim tem um período de povoamento. Quem é que queria vir de Portugal morar na Nova Lusitânia, né? E depois acaba sendo realmente, se impondo o nome anterior de Pernambuco. Quem é que queria vir de Portugal, de Lisboa, do Porto, de cidade, né? Vir morar no Brasil? Alguma família bem sucedida de Portugal iria querer vir? Ou vinham os degredados, na marra, expulsos, vamos popular lá Pernambuco, vamos popular o Brasil. Ou vinham os inadaptados, devedores de dinheiro, adoravam vir para o Brasil, escapavam. E os judeus, os criptojudeus, aqueles cristãos novos convertidos, viram no BRZL, Bilazil Barril de Lea, desculpa, eu falei em hebraico, Leila, Raquel, Zelpa e Lia, né?
viram nessa nova terra descoberta a chance de praticar judaísmo abertamente. Vem tudo para onde? Para Pernambuco, mais especificamente a vila que estava sendo fundada por Duarte Coelho, chamada Vila de Olinda.